Uma palavra vai te colocar de volta nesse propósito. Uma palavra de Jesus vai te levantar de volta. Uma palavra tira Lázaro da sepultura. Uma palavra nos cura. É isso que precisamos. É dessa palavra de Jesus. Vai cumprir o seu chamado. Não acabou não. Você ainda tem uma nova chance. Não acabou na sua vida. Não é pedra, não é soldado, não é frustração e não é o meu erro que vai me parar. A voz de Jesus nos levanta, nos restaura. A voz de Jesus nos põe de volta no propósito. Vamos com a palavra do Senhor, livro de Marcos, capítulo 16. Livro de Marcos, capítulo 16, vamos começar no primeiro versículo mesmo. Vai dizer assim, Marcos 16, versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E dizia umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhe: não vos assusteis, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Aleluia. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque tinham medo. Amém. Até aqui, igreja. Aqui um trecho de uma história, e é maravilhosa, que começa a falar de uma manhã, e que manhã aquela que Jesus ressuscitou. A gente sabe a história. Jesus, ele foi crucificado e morto na sexta e ressuscitou no domingo. Mas a gente sabe, entre sexta e domingo tem o sábado. E a gente tem que entender um pouco o contexto, quem são essas mulheres, quem são essas Marias. Fala de Maria Madalena aqui, que era uma mulher que vivia totalmente atormentada. Pense numa mulher que tinha a vida atribulada, difícil, e um dia ela encontra Jesus na vida dela. Ela encontra Jesus, Jesus tira tudo aquilo que prendia ela, tudo aquilo que fazia mal para ela, todo aquele, sabe, aquele peso que foi falado no início, sabe aquele peso que tem? Então ela saiu, ela estava livre agora. E também fala das outras Marias, aquela que ungiu o pé de Jesus, tem a Maria mãe de Jesus, e eram pessoas que amavam Jesus e tinham a esperança em Jesus, tinham a salvação em Jesus. E você sabe, e eu também sei, que se tem uma coisa que frustra a gente, é quando você tem uma esperança em algo e vê aquela esperança, aquilo que você espera, cair por terra e morrer. Porque a gente tem que entender que hoje a gente conhece a história, sabe que Jesus ressuscitou, sabe que era o plano da salvação, sabe que era necessário tudo o que aconteceu, a história. Mas enquanto estava rolando, quando estava ali passando os momentos, eles não conseguiam entender que era sim necessário Jesus morrer, passar o sábado e ressuscitar no domingo.
Então, eles tinham esperança de uma libertação ali de Israel, uma libertação da opressão de Roma, uma libertação total no coração. E quando eles olham tudo isso, eles veem uma esperança frustrada, porque não entendeu o propósito do Senhor. Então talvez, muitas vezes, nossas frustrações, não é porque está dando errado, é porque talvez a gente não entendeu o propósito do Senhor. Porque até na morte, na sexta-feira, era propósito do Senhor. Então nem tudo que dá errado está errado. Nem tudo aquilo que parece que não é o que eu desejo é o que está errado. Existem planos, propósitos, processos que o Senhor tem para nossas vidas. Então essas mulheres, da sexta-feira ao sábado, a Bíblia não diz, mas eu acredito que elas não dormiram, porque viram tudo, o Jesus ali, tudo que passou a crucificação. Eu acredito que elas não tiveram ali calma para dormir. E o texto que eu li com vocês, que é onde eu quero falar, elas tomam uma posição. Eles falam, passado o sábado, elas vão lá e compram um perfume. Elas compram o melhor perfume, porque a gente tem que entender que uma coisa é eu comprar um perfume para mim sair, para mim vir para a igreja. Outra coisa é para ungir um corpo que estava morto. Então, com certeza, elas compraram um perfume que não foi barato, que teve um custo, que teve ali, que elas tiveram que pagar. E é isso que eu quero iniciar falando com você. Qual é o perfume que nós temos dado para Cristo? Porque no meio das nossas frustrações, é aí que nós temos que dar esse bom perfume de Cristo. Porque sim, ela também ungiu os pés de Jesus e enxugou ali com seus cabelos, chorando, no momento que Jesus estava vivo, no momento de uma festa. Mas também no dia de luto, no dia de derrota, no dia mais complicado da vida dela, ela também estava com bom perfume ungindo o corpo de Jesus. Entende o valor dessa ação que teve? Não é sempre uma história de alguém pegar um perfume e ir num lugar, num cemitério. É o valor falando, eu estou bem, estou no dia feliz, eu faço para Cristo, eu sou o bom perfume de Cristo. Eu estou arrebentado, eu estou triste, eu estou, saiu todo do meu controle, mas eu continuo dando o meu melhor perfume para Cristo. Não é o momento que me define quem eu sou. Eu aprendi uma frase, eu vi numa pregação, que nos momentos, nos dias bons, nós nos frustramos, nós nos alegramos, mas nos dias maus, que são necessários, não adianta, a gente sabe, é necessário, vamos passar nos dias maus, nós perseveramos. Então essas mulheres, elas saíram da casa dela com um preço alto de um perfume. Não sei se juntaram, como que elas fizeram, só sei que elas pagaram um preço. Elas olharam e falaram, não, eu vou pagar o meu melhor, o que eu posso dar. E eu não estou falando de penitência, não. Eu estou falando das nossas vidas, dos nossos corações, você sabe. Aquilo que eu posso dar para o Senhor, aquilo que você pode dar para o Senhor. Que talvez no dia bom eu dava, mas naquele sábado de tristeza, naquele sábado que não era conforme eu queria, talvez eu parei de dar. Talvez eu evitei porque eu não tinha força. Essas mulheres, elas falam, não, se no dia bom a gente dava, nesse dia difícil, eu vou continuar ungindo o corpo do Senhor, independente da situação. E você vê que a ação delas foge da lógica. Tem uma matéria, um princípio que fala que quando você faz um planejamento, você tem que se planejar que quando for executar uma ação, todos os recursos estejam disponíveis. Isso é uma organização, qualquer empresa vai executar daqui 2 dias e vai precisar desses recursos, então tem que estar disponível esses recursos. Mas essas mulheres, elas
não sei, elas acabaram comprando perfume, tomando a ação de sair da casa delas, sair do lugar que elas estavam e indo pelo caminho. E você vê que no texto, no versículo 1 e no 2, ele fala assim: e indo umas às outras começaram a perguntar, mas a gente está com perfume, a gente está pagando o preço, mas quem que vai tirar a pedra? Porque se você sabe, Jesus morreu, foi colocado ali no sepulcro, e fala que grande pedra foi colocada. E ainda mais, além da grande pedra, colocaram um monte de soldado para ninguém ali mexer, porque eles sabiam, Jesus vai ressuscitar, então se alguém vir e querer roubar, então tem a pedra, tem os soldados, tem toda uma proteção, porque as pessoas podem tentar impedir, mas o agir de Deus, quem impedirá quando Deus quer agir na nossa vida? Pode ser pedra que está no meio do caminho, pode ser soldado, pode ser armação, o que for. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, nada impede de Deus fazer isso na sua vida. Não é a pedra, não é dificuldade. Você vê que sempre teve uma pedra, Lázaro teve uma pedra, mas a pedra não impediu Jesus de ressuscitar Lázaro. E também a mesma pedra, outra pedra enorme, também não impediu o agir de Deus. Então aquelas mulheres, vocês têm que pensar, elas não tinham força nem condição de tirar uma pedra. E indo por caminho, eu não sei se alguma teve uma ideia, alguma lembrou, falou: a gente está indo, está com perfume na mão, está com a boa intenção, mas não dá, porque tem uma enorme pedra lá. E elas podiam simplesmente, e eu entenderia isso, e talvez fosse o que eu fizesse, de falar: é mesmo, tem a pedra, lembrei, vamos voltar, porque eu tentei, e talvez não era a vontade de Deus, porque era humanamente impossível tirar aquela pedra, principalmente para aquelas mulheres. Mas você vê que aquele que entendeu o propósito, aquele que entendeu um princípio, mesmo sabendo que o desafio é muito maior que ele mesmo, ele continua, porque ele não importa se dá ou não dá, se há possibilidade, ele só quer cumprir aquilo que Deus colocou no coração dele. O que Deus coloca no seu coração, o que Deus coloca, sabe, na sua vida, não é uma ideia difícil, uma ideia complicada, uma situação que pode parar você. É só a gente fazer uma autoanálise e pensar: o que tem me parado? Porque notícias nos param, situações nos param, nos paralisam e a gente fica travado. Mas mesmo elas sabendo, elas tendo consciência, não tem como, a gente vai continuar indo. E é tão maravilhoso, porque a gente se preocupa demais, e é verdade. A Beatriz, ela falou no começo, a Bia, ela falou que muitas vezes a gente começa a carregar peso e a gente às vezes estoura porque não aguenta. Humanamente, não tem como a gente carregar esse peso. Por isso Jesus tirou de nós. O ser humano não é capaz de levar todo esse peso. O peso da culpa, o peso do pecado, o peso do remorso, pesos de traumas. Nós não somos feitos para isso. E por isso Cristo veio e tirou esse peso de nós e levou. E muitas vezes a gente quer levar algo que Cristo já levou. Eu dou exemplo do meu filho. Quando vamos no mercado, compramos alguma coisa, a gente fala assim, vê algum chocolatinho, uma caixinha daqueles chocolate bis, e a gente compra junto e ele vê comprando. Quando chegamos em casa, a gente tem que subir as escadas ali do apartamento. Ele fica doido, ele fala assim: não, eu quero carregar. Ele fala assim: quer chocolate, e quer pegar a sacola. Mas às vezes ele pega a sacola mais pesada. Aí, em vez de querer ajudar a carregar, ele só vai atrapalhando, atrasando. Ele fala: não, pode deixar. Você não consegue ainda carregar, deixa que o pai carrega para você. Se você já entendeu, é isso. Às vezes você está querendo carregar pela escada, querer subir, querer avançar, querer desfrutar de um desejo, e você querendo carregar, e o pai do seu lado carregando por você. E aí eu estou puxando do pai, falando: não, eu carrego porque é meu, porque eu quero, eu vou carregar. Não, Jesus nos fez livre, Ele nos libertou.
de todo o peso que o mal pode colocar em nossas vidas. Jesus nos fez livre. Foi para isso que Cristo se manifestou, para desfazer a obra do inimigo. Foi para isso que Ele manifestou, para tirar esse peso de você, peso que o mundo colocou. Não foi, Deus, Ele não criou aquelas mulheres para tirar uma pedra. Não, Deus não colocou você para resolver isso que é impossível. Porque na caminhada delas, elas fazendo a parte delas, pensando como vai sair, Deus já estava lá tirando a pedra do caminho delas, já estava rolando aquela pedra. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é, apenas o andar delas, Deus já estava tirando a pedra. Aquilo que era mais impossível, que era mais difícil, elas não precisaram fazer nada. Vocês entenderam? Isso é uma lição que nós temos que aprender. Aquilo que é mais impossível, quando eu estou no propósito do Senhor, naturalmente vai acontecer na minha vida, naturalmente vai sair a pedra da minha vida. Como Davi, a obrigação, a parte que Davi tinha, era pegar e jogar a pedra contra Golias. Jogar ali não é nenhuma pedra, para seixos, uma lasca de pedrinha que ele jogou. Quem vai derrubar o gigante, quem vai dar força àquele seixo, àquela pedrinha, é Deus que vai fazer. Quem vai derrotar é Deus. Muitas vezes a gente quer inverter o papel e quer tomar essa condição, e por isso muitas vezes nós se encontramos numa geração frustradas, porque a gente quer resolver a parte da pedra que é impossível para nós. Eu quero tirar a pedra e esqueço de dar o bom perfume de Cristo. A minha parte é oferecer esse bom perfume a Cristo. As pedras no caminho que é impossível, que o homem colocou, as dificuldades que entrou na minha vida, deixa que Ele tira para você. Só vai e dá esse bom perfume para Cristo. O resto é com Deus na sua vida. Então mude muitas vezes o seu propósito, o seu foco. Em vez de querer resolver os problemas difíceis, foque em dar um bom perfume para Cristo todo dia. Dedique primeiramente, porque fala o primeiro dia da semana e era de manhã. Então a primeira coisa que elas fizeram foram: eu vou dar um bom perfume para Cristo. Independente, mas elas tinham coisas a fazer, elas tinham, não importa, primeiro bom perfume para Cristo. Pedra, soldado, dificuldade, Deus vai resolver para mim. Tem a música que a gente canta, eu não sei como vai acontecer, mas Deus está fazendo, Deus tá fazendo na minha vida, no caminho do deserto. Como que é mesmo? Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. É isso, elas não viram uma pedra rolar, elas não sentiram a pedra rolar. Deus nem falou para elas que a pedra ia rolar. Mas mesmo elas não sabendo, não sentindo, não tendo uma ordem divina, uma revelação, Deus já estava trabalhando por elas. Deus não ia deixar elas frustradas. A frustração é eu pegar aquele bom perfume que eu dou a Cristo, deixar de lado e ir lá querer tirar a pedra. E aí eu me frustro, porque a pedra é maior do que eu, ela é mais forte do que eu, ela é mais pesada do que eu. Os soldados são mais fortes, são mais preparados. Em vez de eu focar naquilo que eu tenho que fazer, eu vou focar naquilo que é impossível para mim fazer. O que eu tenho que fazer é isso, é oferecer o bom perfume a Cristo todas as manhãs. Essa é a minha prioridade. Essa é a minha prioridade. Nós cantamos essa música também. Tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade. Buscai primeiramente o reino de Deus. E o que acontece? E todas vai ser acrescentados. Não vai ser conquistado por mim, é acrescentado em mim.
compreende a diferença. Tem coisas que eu preciso fazer, como eu disse, o perfume, elas se dedicaram, elas compraram, mas as demais coisas vai ser acrescentado, vai vir de boa na sua vida. Você não precisa se preocupar com essa pedra gigante na sua vida. Você não precisa mais se preocupar com esse bloqueio enorme que você está de frente e ficar sofrendo pelo caminho. Não era necessário elas ficar ali sofrendo. Tem pedra, tem soldado, tem dificuldade, é muito maior que a gente. Não, elas não precisavam disso. Enquanto elas estavam caminhando com o objetivo de ungir o corpo de Cristo, a pedra estava rolando lá. E é tão maravilhoso que quando ela chega no lugar, ela encontra a pedra rolando, porque existe coisa que Deus faz na nossa vida que não dá nem para entender. Eu não sei se chega a ser até uma incredulidade de você ver algo e você fica, meu Deus, é verdade isso? Já teve essa impressão de ver algo que Deus fez e você olha assim, mas é verdade, Deus fez. Tanto é que a pedra rolada, ali, um anjo ali que fala que é um mancebo jovem, eu entendo como um anjo, fala com elas recebem a notícia, e ela recebe a ordem, vai lá e fala para Pedro, que eu quero falar com Pedro, vai lá, fala para Pedro que vai lá para Galileia, fala lá com Pedro. Mas ela, contudo, vendo todos os milagres da pedra, todos os milagres dos soldados ali já estavam derrotados, tudo aquilo, ela sai com medo. Você entende? Deus estava fazendo ali os milagres, ali Jesus fazendo, elas viram que Jesus estava ressurreto, elas viram que não tinha mais pedra, elas viram tudo, elas receberam uma ordem ali, vai falar para Pedro, vai falar para os discípulos, porque Pedro ali, na noite, ele estava abandonando tudo, estava indo pescar, e você vê que o cuidado de Jesus, que ele fala, vai lá, fala com Pedro, ele está desistindo da vida, ele está desistindo do ministério, e elas ficam com medo, porque Deus estava fazendo a vida delas, e elas não estavam entendendo, e é isso que a gente tem que entender, que muitas vezes a gente coloca tantos desafios, tantas complicações, que Deus está fazendo e eu ainda estou com medo de dar errado, de acontecer alguma coisa. Nós precisamos entender a confiança em Deus, e falar, se eu chegar lá, e Deus tirar a pedra, eu vou continuar dando meu perfume. Se eu chegar lá e tiver pedra, eu vou continuar dando meu perfume, porque não importa, ainda que eu não entenda, Deus está trabalhando na minha vida, Ele está trabalhando, não é o que eu vejo. Eu não preciso ficar mais a vida com medo, eu preciso entrar no propósito. É para falar para Pedro, eu vou falar para Pedro. É para ir anunciar na Galileia, mas está todo mundo com medo do governo, está todo mundo ali com medo da situação. Mas eu vou, porque Deus é maior do que tudo. Se Ele derrotou essa pedra, não é o governo que ia derrotar elas. Deus, Ele tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus tem muita coisa para fazer nas nossas vidas. Eu tenho certeza, isso é uma convicção que eu tenho, que muitas coisas nós não vivemos, não é porque Deus não quer fazer. Muitas coisas não vivemos é porque eu parei e fiquei encostado em casa. Aquelas mulheres viveram esse milagre, viram a pedra retirada, viram ali a manifestação ali, viram ali os soldados derrotados, porque elas tomaram uma iniciativa e foram levar o bom perfume. Mas muitas vezes a frustração me leva e me joga para um canto, num quarto escuro e me deixa lá. Se vocês já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Muitas situações nos tiram do propósito, nos fazem entrar no isolamento. Mas hoje o Senhor quer nos tirar para fora. Porque até quando a gente desiste de tudo, o Senhor vai nos buscar. Porque Jesus, Ele fala, eu quero falar com Pedro, porque Pedro desistiu. Vai lá na Galileia e avisa Pedro, eu amo ele, eu não estou desistindo dele. E a gente sabe que Pedro desistiu e foi pescar, voltou para a vida dele, desacreditou de tudo que ele viveu nesses 3 anos e meio. 3 anos e meio, e uma noite, ele perdeu tudo. Precisou de uma noite para Pedro perder tudo que ele viveu 3 anos e meio.
Mas ali em uma palavra, que é: tu me amas, Jesus restaurou tudo na vida de Pedro. Ele perdeu tudo em uma noite, mas em uma palavra Jesus levantou a vida dele. A gente precisa de uma palavra de Jesus, e essa palavra está viva nessa noite. Uma palavra vai te colocar de volta nesse propósito. Uma palavra de Jesus vai te levantar de volta. Uma palavra tira Lázaro da sepultura. Uma palavra nos cura. É isso que precisamos. É dessa palavra de Jesus. Hoje você tem essa palavra. Você tem essa palavra. Ouça o chamado que Cristo está queimando no seu coração. Ouça isso que está queimando. Eu tenho certeza que algo queimou em você agora. Eu senti o Espírito Santo muito forte agora. Algo queimou. É a mesma voz que falou para Pedro, olhou com aquele olhar de amor, olhou para Pedro e falou: tu me amas, Pedro. Uma palavra, uma frase simples mudou a vida de Pedro, de um homem frustrado, que perdeu tudo em uma noite. Agora Jesus colocando ele de volta no propósito, falando: vai cumprir o seu propósito, vai cumprir o seu chamado. Não acabou não, você ainda tem uma nova chance, não acabou na sua vida. Não é pedra, não é soldado, não é frustração e não é o meu erro que vai me parar. A voz de Jesus nos levanta, nos restaura. A voz de Jesus nos põe de volta no propósito.